Bom, irmãos, hoje nós vamos tratar do candelabro de Moisés. Esse candelabro vai falar muito o coração seu. E o título da paraxá é O Segredo da Menorá e as bênçãos que ela nos traz. Então, menorá, está ali a menorá, né, de 7 braços, não é? Diferente da Hanuquia, que tem 8 mais um 9, de 9 catsais, essa aqui é de 7. E muitas vezes a gente tem um mau costume de condenar símbolos, não é? E porque nosso país é idólatra ainda, não é? Então, infelizmente, tem gente que idolatra imagens, amuletos, até o próprio crucifixo. Você pode tê-lo e ser um amuleto, não é? E medalhinhas. Então, a gente, quando está no meio da reforma para frente, nós abominamos muito símbolos. E muitas vezes a gente vai numa igreja cristã, arrancaram tudo, só tem um microfone e a bateria e o baixo mais alto que os outros instrumentos. Tá? Bom, mas os símbolos, nem todo símbolo é ruim. E hoje eu vou mostrar um símbolo na Bíblia, ele foi criado por Deus, ele não é invenção humana, o candelabro de 7 pontas. E como é que esse símbolo, o que está por trás desse símbolo? Qual é o segredo que está por trás desse símbolo que é o catsal? E a menorá, ela é o símbolo do povo judeu. Tá? Desde quando foi criado há 3.500 anos atrás, a menorá tem acompanhado o povo judeu e, a partir de 1948, ela passou a ser o símbolo de Israel também. Então, Israel tem 2 símbolos hoje. De 1948 para frente, a estrela de Davi, que já era a mais antiga, e a menorá, que é o símbolo também de Israel. E nós vamos fazer o seguinte. Essa paraxá de números, nós vamos prestar atenção a uma coisa muito interessante. A menorá deveria ser acesa pelo sacerdote. E, na versão original, fala que a lâmpada do meio, preste atenção, a central, deveria receber luz das outras. E o segredo é a lâmpada do meio. Algumas versões falam aqui, não é, que vai para alumiar o espaço da frente. Mas o segredo era a luz do meio. E a menorá dá um exemplo muito importante para nós, porque essa luz, ela vai afastar a escuridão. E essa luz tinha que refletir internamente primeiro. Primeiro segredo, primeira bênção, a luz tem que vir de dentro, não de fora. E a nossa vida é luz, não é? Quando você tem um ambiente escuro, eu já vi gente orando, sai escuridão em nome de Yeshua, mas sai trevas da vida dele. Não. Sabe como você tira as trevas? Acendendo a luz. Então, essa luz que alumia, ela tem que vir de dentro. E Yeshua disse, né, vós sois a luz do mundo. E eu fico vendo o seguinte, quantas religiões nós temos, quantas denominações, como o nosso povo é religioso. Amém por isso, não sou contra, mas o testemunho é ser luz. E a gente é luz 24 horas, a menorá ficava acesa 24 horas. E, em alusão a isso, nós temos aquela lâmpada vermelha que é o Ner Tamid. Ela fica acesa 24 horas e ali está guardado a palavra de Deus. E religiões cristãs pegaram esse costume, né? Já numa igreja católica, por exemplo, ela tem lá o sacrário, uma lâmpada 24 horas acesa, para mostrar que ali no sacrário, né, no sacrário, ali tem uma hóstia consagrada que representa para o católico o corpo de Cristo. Mas eles tiraram isso do judaísmo. Quem é a palavra viva? Quem é aquele que se fez carne? Yeshua, ele é a Torá, ele está vivo, a palavra dele está viva. E assim, deveria ser Israel, como Isaías fala, Isaías 42, luz para o mundo. Assim também o cristianismo deveria ser luz para o mundo. Irmãos,
eu estou andando meio abatido quando eu penso nesse evangelho nosso. Quando eu penso em toda o ensinamento da Bíblia, eu fico pensando, nós somos ainda minoria, sabia? Quando você vê a Índia com 1 bilhão, já passou a China agora, né? 1 bilhão, mais de 1,5 bilhão habitantes. Quantos deuses tem lá? Vocês já viram? É a população mais vegetariana do mundo, né? Não come nada que é frango, carne, né? Só come insetos. Nem insetos, é só quase verdura. O mundo tem quantos deuses? A vaca é Deus, os animais como cordeiro é Deus, não é? Tido como deuses. Eu fico pensando, meu pai, será que para Yeshua voltar, esse povo tem que ser alcançado? Você vai para esses países da Europa, a Europa que foi o berço do cristianismo, né? O berço do cristianismo, não do judaísmo. A Europa está morta, praticamente morta espiritualmente. Na época que eu convivi mais com a Alemanha, de 85 para frente, eu tive, praticamente morei lá por algum tempinho, eu fico vendo como naquela época já era difícil. As igrejas estão vazias, os templos, as igrejas luteranas, calvinistas, católicas estão virando museus. Na época já era assim. As igrejas vazias, o povo afastado de Deus, e assim vai acontecendo. A gente vê os Estados Unidos em decadência, eu vejo. Eu estou falando isso há mais de 20 anos. Os Estados Unidos está em decadência total, espiritual, material. Agora estão lá os bancos quebrando, os 4.000 bancos americanos, metade já estão comprometidos. Não é? Já falaram ontem que 300 milhões de desemprego vão aparecer agora nos próximos anos, nos Estados Unidos, Europa e América Latina. A gente está aí prosperando, graças a Hashem, mas com o pé atrás, porque agora vêm esses ditadores sendo recebidos com tapetes vermelhos, e aí isso a coisa não é muito boa. A gente não pode esperar muito disso. Não é? Então, eles são, muitas vezes, defendem o materialismo, defendem as ideologias contra Deus, contra a família, tá certo? E Satanás vai destruir quem primeiro? A família, que é uma instituição divina. Não é? E ele destruindo a família, destrói tudo. Porque imagina o filho criado sem pai, sem mãe, e as escolas com as ideologias de gênero, as escolas com essa ideologia da esquerda. O mundo está se afastando de Deus. Então, é mais do que necessário a gente ser luz. Então, eu faço um apelo hoje. Pode continuar na sua denominação, inclusive na nossa. Mas, por favor, seja luz. E essa ser luz é que nós vamos falar, tá bom? Então, Provérbios 6:23 fala que o mandamento é a lâmpada e a instrução a luz. Vamos traduzir esse provérbio para ver se você consegue entender? O mandamento é a lâmpada. O que é a lâmpada? É um elemento físico, é a parte material que vai ser um veículo para a luz, para produzir a luz. E o que a luz é? Torá, instrução. A instrução, o que é instrução? A letra está lá, mas a letra é morta. Ela só é viva quando aquele, cheio do Espírito de Deus, consegue ler e assimilar, entender, conhecer, obedecer, discernir a palavra de Deus. Então, não é? Eu me lembro que era muito comum na minha época os cristãos, em geral, colocarem uma Bíblia na entrada da porta aberta no Salmo 51 ou 91, né? Então, mas aquilo não tem poder nenhum, porque ela é luz, mas depende, ela é mandamento, ela é lei, mas depende da interpretação. A luz vem quando você recebe aquela palavra, ela passa a você e passa a brilhar em você. Bom, e eu vejo que a menorá, ela tem uma explicação, a definição dela bíblica. Ela aparece em Êxodo 37, quando Deus ordena a Moisés a fazer a menorá. De uma peça só de ouro batido, ela tinha as amêndoas em forma de flores em cada braço, e cada braço terminava num copinho, tá? Essa corola, né? Como fosse uma coroa, e ali ela tinha um recipiente, um copinho, não é? Um cadinho onde seria colocado o azeite. Não é? E dentro do azeite, evidentemente, tem o pavio. E o azeite com o pavio
gerava a luz. Bom, a definição de menorá, ela está lá em Ezequiel, Zacarias 4:6, que diz assim, eu até lembro que a gente cantava, né? Louve, louve, o arqui, baruqui, louve, louve, o arqui, baruqui. Lembra? Essa música era o versículo de Zacarias 4:6. O que quer dizer? Não por força, louverral, não por força, não é? Nem por violência, mas pelo meu espírito. Esse é o conceito da menorá. Eu tenho certeza que quase ninguém está entendendo nada do que é isso, não por força, não por violência. Então, nós vamos digerir isso aí. Quando eu era recém-convertido, li Isaías 11, capítulo 11, verso 1, os 7 Espíritos de Deus. E na mesma hora eu falei, isso é a menorá. Eu já vi ontem na internet muita gente falando isso. Eu não sei, eu não li. Eu vi quando eu bati o olho, falei, isso é uma midrash. Esses 7 Espíritos de Deus representam a menorá. E eu vou falar sobre isso agora. E depois, Apocalipse, capítulo 1, fala das 7 igrejas, não é? Também fala que essas igrejas são candelabros. O que é isso? Ele fala, Apocalipse, que as igrejas são menorás, ou menorot, não é? Então, nós vamos ver aí o que é o papel do Hanelot, que é as lâmpadas, e a menorá, que é o candelabro. Muito bem. Aí está. Irmãos, vamos abrir Isaías 11. Você vai acompanhar bem rapidamente. Quero compartilhar essa palavra que vai ser bênção na sua vida. Isaías, capítulo 11. Diz assim, Isaías 11. Então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quer dizer, imagina aí o centro, não é? O eixo, e depois dela vai repousar. O quê? Repousará sobre ele, sobre esse tronco, esse eixo, não é? O Espírito do Senhor, aí vem o do meio. E não é difícil você perceber quem que é o rebento, quem que é o broto, quem que é o que a Bíblia chama de rebento. É Yeshua. E vai falar dos 7 Espíritos de Deus, que são Yeshua. Yeshua representa o meio. Então vem Yeshua como o centro. Dele que vai sair os outros braços, mas Yeshua é a peça fundamental. Ele é o eixo, ele estava presente na criação. Por ele todas as coisas foram feitas. Então, é o nosso Salvador e Senhor, Yeshua. Então, quando eu tenho uma menorá em minha casa, você pode ter, mas você tem que entender o que ela significa. Ela não é um amuleto, mas ela é um símbolo. Gente, olha para mim aqui. Deus tem definição. Nenhuma língua do mundo, dizem que mais de 10 mil línguas oficiais e mais de 100 mil dialetos. Em todas essas línguas, nós não vamos achar uma palavra correta para definir quem é Deus. Porque Deus é amor. Como é que você define o amor infinito? Como é que você vai definir o infinito? Só se você colocasse a letrinha A elevado, aquele oitozinho deitado, que é infinito. Amor elevado a infinito é Deus. Mas o infinito não tem fim, porque Deus não teve fim, nem terá início. Não teve início nem fim. Então, Deus é amor, Deus é sabedoria. Mas como é que você vai expressar? Até que é difícil. Por isso, nós, quando escrevemos Deus, a gente põe um apóstolozinho, um tracinho, vocês já viram? A gente não escreve Deus, porque a palavra Deus, ou Del, do latim, ou Elohim, em hebraico, deuses, é uma palavra genérica. Então, quando você fala Deus, você pode estar referindo ao Deus do trovão, aos deuses mitológicos da Grécia, né? Então, o deus Zeus, que era o deus grego. Então, Deus são vários. Mas quando eu me refiro ao Deus de Israel, primeiro eu não falo Deus,
ou se usa a palavra Deus, eu coloco um apóstolo ou um hífen, para mostrar que não é qualquer Deus, porque a palavra Deus é genérico, mas o Deus com esse tracinho é o Deus de Israel, é o único, Shema, Israel, Adonai, Elohim, Errad, ele é um. Não diga único, porque se você fala único, existe outros. Ele foi o único aluno que tirou 10, então havia outros alunos. Então Deus não é único, ele é um, ele é absoluto, ele é o Errad. Errad quer dizer um, acabou. É ele o soberano, criador dos céus e da terra. Então, quando Moisés, em Êxodo capítulo 6, perguntou, olha, o senhor me mandou ir lá no faraó. Eu chegando lá no faraó, eu vai perguntar, você vem em nome de qual Deus? O Egito era cheio de deuses. Aí Moisés falou, eu vou falar, qual é o seu nome? Deus não respondeu, Ani Adonai. Ele não falou, meu nome é Adonai, o meu nome é... Ele não falou. Ele disse assim, Erie, Asher Erie. Ou seja, traduzindo, eu sou aquele, diga para o faraó, que o meu nome é aquele que torna tudo o que você quer que ele torne a ti. Esse foi o nome de Deus. Deus não deu um nome, meu nome é Jeová. Ele não disse isso. Ele disse, meu nome é, eu sou aquele que torna para você tudo que você deseja que eu me torne. Se você está inseguro, serei sua segurança. Se você estiver em guerra, serei a sua paz. Se você estiver triste, serei a sua alegria. Se você está deprimido, serei a sua convicção, a sua segurança. Eu serei o seu lazer. Se você está em dúvida, serei a sua fé. Se você está doente, serei o seu Adonai Rafá, a sua saúde. Eu poderia... Assim, não se define Deus, porque Deus é tudo. Entende? Não há uma palavra na língua portuguesa ou qualquer língua do mundo para definir. Amenorá, idem. Por isso, os símbolos, presta atenção, por isso, os símbolos, quando as palavras não conseguem traduzir, expressar o que eu sinto, eu ponho um símbolo, entendeu? E isso é bíblico, isso não é pagão. Os pagãos fazem mau uso dos símbolos e andam com ele no pescoço para dar sorte. Não, não é isso. É um símbolo, assim como a mezuzá é um símbolo. A mezuzá não é para tirar mal olhado da sua casa, tirar o olho gordo. Não, a mezuzá é um símbolo de Números capítulo 15, que você põe na porta, nas vergas de sua porta, Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, meu Deus é único, e você vai prestar atenção nessa palavra, quer caminhando, dormindo, ensinando para os seus filhos, 24 horas você entrou e saiu, eu devo prestar conta e guardar a palavra de Deus. Isso é o símbolo da mezuzá que nós colocamos em nossas portas. Sim, também a menorá, quando você coloca, ela é um símbolo de quê? Do que Deus é, Sheva, 7, perfeito, completo, pleno. Por isso é o número 7, Sheva. Não é? E Yeshua é o centro disso tudo. Aí eu vou fazer a liberdade de mudar o versículo de Isaías 11:1. Eu acho que o profeta vacilou. Porque se o profeta fizesse uma midrash com provérbios, Isaías, ele ia colocar sabedoria com temor. Aí está sabedoria com entendimento. Não, mas a Torá, o Provérbios, fala que sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aí o profeta não errou, ele só não pôs em ordem. Mas o 7 espírito está aí em Isaías, direitinho, eu vou mostrar o 7. Só a ordem que eu tenho, fazendo uma midrash, eu posso alterar, porque o princípio da sabedoria não é o entendimento, é o temor do Senhor. Tá certo? Então, vejam que a menorá, ela vai dar equilíbrio. A sabedoria, e Deus é a sabedoria infinita, você pode ter uma parte da sabedoria de Deus, você pode receber hoje a sabedoria de Deus, se tiver temor. Mas o que seria o temor? Alguém quer arriscar? Temor é ter medo? Temor é achar que Deus castiga? O que seria o temor? Essa palavra em hebraico é a palavra ira. Ira. Essa palavra irá é respeitar, obedecer, ter fé, escutar. Uma pessoa que me teme, me escuta. O rebelde nunca escuta, não é verdade? Então, se a sabedoria vai lhe dar
Só vai receber de quem você respeita, é ou não é? De quem tem, vamos falar assim em bom português, moral com você. Porque se eu fosse imoral ou amoral, você não tem que ter temor nenhum de mim. A gente teme. Essa palavra temor vem também de piedade, ser temente, ser piedoso. Então, respeito, obediência é pré-requisito para que você tenha do outro lado equilibrando a sabedoria. E sabedoria se pede, como Salomão pediu. E eu quero que você peça sabedoria. Sabedoria não é entendimento, sabedoria não é conhecimento, sabedoria não é inteligência. Você pode ter uma pessoa da roça, analfabeto, que nunca leu, não sabe escrever, mas ele pode ter mais sabedoria de vida do que um doutor formado. Ele pode ter mais equilíbrio, porque sabedoria é um atributo divino. Quanto mais você aproxima da sabedoria de Deus, e para você chegar a esse nível, você tem que ter temor, tem que acreditar na palavra e fazer o que ela manda, aí você recebe sabedoria. Ô, irmãos, as nossas igrejas faltam a sabedoria, ou tem faltado sabedoria. Há muito conhecimento, há muita religião, há muita informação, há muito manual, há muito inário, há muito cheio de coisa, de estatuto, mas falta a sabedoria, falta essa conexão, diga conexão com a mente divina. Eu preciso ter uma conexão. Então, a grande bênção da menorá para você hoje é: tenha uma conexão com o Pai. E essa conexão só pode vir com Yeshua, porque ele é o único mediador entre o Pai e nós. Não é Nossa Senhora, não é Santo Antônio, não é São João, não é Santo Antônio casamenteiro. Estão celebrando aí essa semana que veio o dia dele. Não é? Irmãos, essa sabedoria vem do Pai eterno. Ela vem do trono. E você alcança pedindo, mas tendo temor. Qual outra palavra que vem? É a palavra conselho. É a palavra etzá. Etzá, ela vai equilibrar com fortalecimento, que é a palavra geburá. A palavra geburá é fortalecer, ficar forte. Olha que interessante. A menorá não só é luz, que vai brilhar de dentro, Yeshua é a luz, vós sois a luz do mundo, eu sou a luz, e você, tendo Yeshua, vai ter temor, ele te dá sabedoria. Agora, ele vai te dar conselho para te formar, para você tornar forte. Então, o aconselhamento com fortalecimento, há um equilíbrio. Você não pode ser forte se não houve conselho. E é importante você receber conselho. Todos nós precisamos de conselho. Os nossos pais, o primeiro papel dos pais foi nos dar conselho, certo? Dar os primeiros conceitos de vida. Não é? Então, dar fé, falar de Deus, quando eu vejo as criancinhas, né, a mãe ensinando a criancinha a orar, a ter temor, para que ela tenha sabedoria e que ela tenha também conselho. Então, aconselhar, porque aquele que não pega conselho, ele acaba sendo tolo, ele acaba tendo, não por força, não por violência, mas pelo meu próprio espírito. Ou seja, ele não pode fazer tudo com a sua própria força. Gente, isso é segredo, aconselhar-se. A Bíblia é um livro de conselhos. Para quê? Para te fortalecer. Por que fortalecer? Porque o mundo te enfraquece. As coisas do mundo enfraquecem. Os motéis da vida te enfraquecem. Tiram, roubam a sua família, o desastre familiar. A bebida vai te afastar da sobriedade, né? Algo sóbrio, sereno, né? As drogas tiram você do anormal e você se enfraquece. O pecado enfraquece. O salário do pecado, diz a palavra, é a morte. Você quer a morte? Você quer a vida. Então, aceite conselho. Aceite conselho. E o conselho, a palavra de Deus aconselha. Paulo exorta, né, que cada um de nós deveria confessar seus pecados uns aos outros e receber o quê? Conselho. Receber oração para você se fortalecer. Porque o mundo, as coisas do mundo, as paixões da carne, nos enfraquecem e nos afastam de Deus. Isso é chamado ratá em hebraico, errar o alvo. Mas nós queremos torá e ará, acertar o alvo. E vem equilibrando entendimento. Se uma pessoa tem entendimento,
Essa palavra em hebraico, entendimento, é a palavra bina. Bina, lembra bina de telefone? Decora essa palavra. A bina é o entendimento. Entender uma coisa é saber interpretar a coisa, porque ela tem que ser contrabalançar, estar em equilíbrio com conhecimento. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, estou com uma dor de estômago. Você nota, está doendo aqui, a boca do estômago. Então, você sabe, é conhecer quando tem uma dor de estômago. Aí você vai, toma um antiácido, chupa uma pastilha de magnésia bisurada, ou você toma um copo de leite, ou come pepino para tirar a acidez, mas não resolveu o problema. Por quê? Conhecer que está com dor de estômago, você não entendeu a causa da dor do estômago. Então, mesmo que você tomar um antiácido, pode ser que a dor vai voltar. Por quê? Você vai entender, ou seja, o que está causando aquela dor de estômago? É uma úlcera? Se for uma úlcera, tem que tratar, não é verdade? Então, vocês estão vendo que o mundo quer conhecer. O crente tem conhecimento da Bíblia, mas falta entendimento, porque o entendimento é a interpretação. Então, essas coisas são divinas. Por isso que Paulo fala que a fé vem pelo conhecer a palavra. Mas quando eu conheço a palavra, eu tenho que ter o quê? A sabedoria, o discernimento para entender o que a palavra está querendo dizer. Porque letra é letra, a letra mata. Letra é letra. A palavra ela é morta em si mesma, então ela precisa ter esse entendimento contrabalançando. Então, para a gente passar para frente, sabedoria tem que vir com temor. Se você não tem sabedoria, não tem temor, sua sabedoria não é pura, não é eficaz. Se você não recebe conselho, você não se fortalece. O conselho vem com fortalecimento e o conhecimento com entendimento. Aí está Isaías 2, a origem foi Êxodo 37, e agora a definição não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, e Apocalipse 1:20 fala das 7 igrejas que eu vou falar daqui um pouquinho. Então vamos lá. A menorá é apenas um instrumento para que as luzes brilhem, tá certo? Então a menorá é um instrumento, não é? Mas a instrução é a luz, não é? A instrução é a luz. O azeite, que era o elemento que dava esse combustão. O azeite é um produtor, né, um elemento energético. Né? O azeite é um combustível. Né? E colocando um pavio nele, naquele copinho, ela ia brilhar. Bom, mas o que seriam? Ou seja, a menorá sem o azeite, ela não brilha. Assim mesmo você não pode brilhar conhecendo a Bíblia. Você não consegue só pelo conhecimento, mesmo que você entenda, você não brilha, porque para brilhar eu tenho que ter o azeite, e o azeite é um símbolo bíblico, extremamente bíblico, no Antigo Testamento, no Novo, o azeite é o símbolo do Espírito de Deus, ou chamado Espírito Santo de Deus. Lembrando vocês, não quero assustar ninguém, você não vai perder a fé, mas a Trindade agostiniana não é o nosso conceito. Deus Pai igual, a Deus Filho igual, a Deus Espírito Santo igual. 3 em 1. Isso é confusão. Não é isso que a palavra diz, não é? A palavra não diz. O Espírito do próprio Deus em ação revelando Yeshua é o Espírito Santo de Deus. Então, nós não temos problema com a Trindade, mas não é igualdade, é hierarquia, porque Yeshua não disse igual. O Pai é maior do que mim. Eu não faço nada sem autorização do meu Pai, sem a permissão do meu Pai. Não era assim? E o Espírito Santo de Deus revela o Filho, e o Filho te conecta com o Pai. Muito simples entender a verdadeira Trindade. Mas a Trindade que passa aí põe o Espírito Santo como pessoa. Eu tenho um livro aí que fala: vem, Espírito Santo, tomar café comigo, e põe a xícara para o Espírito Santo. Ô, gente, isso é um entendimento não bíblico. O Espírito Santo não é uma pessoa, ele é o próprio Deus em manifestação. Entendeu? Agora, quando é que o Espírito Santo assume a forma de uma pessoa? Quando ele está em você. A sabedoria não é uma pessoa, você não pode pegar na sabedoria, mas se o indivíduo em Cristo
recebe a sabedoria de Deus e você toca no corpo dele, você está tocando sabedoria. Quando o meu corpo recebe o Espírito Santo de Deus, eu estou cheio do Espírito de Deus, você toca na minha pessoa, Marcelo, você toca no Espírito Santo. Vocês podem tocar quando ele incorpora. Isso não existe um cara chamado Espírito Santo sentado aqui, Pai, Filho, Espírito Santo, os três aqui. Não existe esse conceito. Não é bíblico. Isso foi criado pelo cristianismo. Tá? Então, eu creio no Deus Pai, creio no Deus Filho, o Deus Filho submete ao Deus Pai, hierarquicamente é o Pai, eu tenho Yeshua como filho, ele é Deus, tem a natureza do Pai, representa Deus, mas ele é filho. Ele não pode ocupar o lugar do Pai, a não ser quando o Pai o designe, não é? Quando ele diz, creia no meu filho e tenha a vida eterna. Então, o Pai delega ao filho. Não é? O Mateus dá um exemplo muito bom. Quando eu era o presidente aqui, eu sou o presidente, o pai, o Mateus é meu filho. Mas quando eu estava viajando, o Mateus assumia aqui. Então, ele falava em nome do presidente. Tudo que ele falava tem poder, né? Como vice-presidente. Ele vira presidente quando o presidente delega. Ele tem toda a autoridade. Não é? Agora, a minha essência, não é? Eu e Mateus temos o mesmo genoma, porque ele é meu filho. Mas ele é ele, eu sou eu. Né? É o pai e o filho. Então, essa é porque senão vira bagunça. Porque você pode adorar Yeshua? Claro que pode. Porque ele é divino, ele tem a natureza de Deus. Então, o azeite é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo nós recebemos como aceitamos Yeshua e pelo fato de você ter aceitado o Espírito, aceitado Yeshua, o Espírito Santo pode ou não se manifestar em dons e ministérios. E eu explico isso através das festas bíblicas. Por quê? Porque a Páscoa você nasce de novo. Você sai do Egito, sai do mundo. Isásimo tira o fermento. O novo homem nasce de novo, não é? Então, e aí vem a festa de pães ázimos. As primícias, aquele que se converte, Yeshua é a Páscoa, a primeira passagem, ele vai receber o quê? Frutos de arrependimento. Os primeiros frutos de arrependimento são chamados primícias, que era de cereais. Aí, assim, aconteceu na minha vida, acontece na sua. Quando você aceita Yeshua, sai o pecado, tira, eis o Cordeiro de Deus, que tira a raiz do pecado, tirou o pecado, aí você já fica um novo ser, você nasce de novo. Aí você está quase apto, se você se arrepende, não de boca, mas de atitude. Quando o povo começa a ver que os seus pensamentos mudaram, é diferente, antes e depois de Cristo, e você vai vendo que as suas atitudes estão mudando em decorrência do seu pensamento, e as atitudes sendo constantes, você muda o comportamento, e mudando o comportamento, o cara vira e fala, ele é crente, ele é seguidor de Yeshua. Não é a carteirinha que você mostrou, é a testemunho. Isso chama esses primeiros frutos do arrependimento. É mudança de vida. A pessoa fala, esse cara mudou. Não é? E eu me lembro muito bem, quando eu nasci de novo, a primeira coisa que eu fiz foi perder meus amigos. Não é que eu fui lá bater na porta de cada um, porque você não me quer mais. Eles viram que eu mudei, viram o meu comportamento, se afastaram de mim. Por quê? Eles viram o quê? A manifestação dos dons e ministérios vão vir. O ministério de apóstolo, de pastor, de ensinar, os frutos do Espírito, né, que são os dons, o dom de curar. E Deus te dá isso. Todo aquele que nasceu de novo precisa receber o dom de cura, porque o que mais nós fazemos é ajudar pessoas, não é? Então, curar e saber o que Deus está falando. O azeite era puro, tá? E esse puro, mas o copinho que vai receber o azeite tem que estar puro. O Espírito Santo de Deus é puro, mas o seu corpo, a sua carcaça que vai receber o Espírito está contaminado. Como é que nós vamos fazer? Então, nós temos que purificar, por isso que purificar seja sinônimo de santificar, separar. Então, eu vou receber. Ah, Rabino, ora aí para eu receber o Espírito Santo. Não pode, o seu copo está sujo. Então, você tem que limpar o copinho. O copinho é tirando essas paixões da carne, tirando essas obras da carne. Eu vou fazer um gráfico, vocês estavam com saudade, para não cochilar e não dormir. Você vai olhar aqui, não é? Agora é uma aulinha de matemática. Nós vamos colocar no eixo vertical a santidade
E no lado de cá, horizontal, as obras da carne. O que acontece? Eu vou fazer uma fórmula. Santidade é 1 dividido por OC. OC é obras da carne, elevado a N. Para quê? Para dar uma hipérbole. Essa curva aqui, ó, olha para mim, chama hipérbole. O que ela significa? Quanto mais santo eu for, menos obra da carne eu tenho. Olha lá, ó. Se você pegar lá no cantinho, onde é que está o oeste, e descer uma reta, a obra da carne é quase zero. Quando a obra da carne tende para zero, você ganha a santidade. E se você ganha a santidade, você ganha poder. Os demônios vão fugir de você. E você vai expulsar demônios. Por que você não está expulsando? A autoridade foi te dada. Em meu nome fareis. Mas o copinho está sujo. O copinho está revestido de sexualidade, lascívia, mentira, ciúme, contenda, implicância, gênio ruim, aborrecido, não é? Desconfiado. O que mais? As obras da carne. Luxúria, pornografia, excesso de novela. Tem uma novela aí que é só pancada agora. Você não assiste isso não, irmão. Para que você vai assistir só cena de adultério? Para que você vai assistir um filme pornográfico? Para que você vai ver novelas onde joga tudo na mãe, a filha joga na mãe, a mãe na filha? Gente, é um inferno. Chega a vida que é o inferno aí que você está vendo. Gente morrendo, gente sendo atropelado, hospitais cheios, não é? Miséria, fome, ladrão, assalto. Irmãos, isso o mundo jaz no maligno. Mas você foi feito para brilhar. Essa luz não é a sua religião que vai converter o seu parente, o seu próximo, é o seu testemunho. Então, vocês estão entendendo essa parábola? Quanto mais eu sou santo, a obra da carne é zero. Quanto mais obra da carne você tem, quanto mais secular você for, quanto mais mundano você for, a santidade vai lá para zero. Ser religioso, você não tem poder nenhum. Pode ir embora. Você não está dando testemunho nenhum e você quer saber de uma coisa? Ainda vai perder a salvação. Porque a salvação não se perde. Gracinha? Onde é que você viu isso na Bíblia? Me mostra na Bíblia que salvação. Pelo contrário, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque os dias são maus. Da parte de Deus, Ele nunca vai jogar você fora, mas você joga Deus fora. Se eu sair daqui agora, passo aqui nesse caixa do banco na esquina, você que tem a mãozinha fina, eu fico lá na porta, você enfia seus dedos fininhos, vai lá e tenta roubar o dinheiro. Podemos fazer isso ou não? Podemos assaltar uma velhinha que vai lá com o cartão dela para tirar o dinheiro, você saca e passa a perna nela e rouba a senha dela? Pode, ué. Mas, o que está acontecendo? Obra da carne? Roubar? Sua santidade zera. E você pode se afastar de Deus. Isso chama esgotamento espiritual. A pessoa, sabe qual é o esgotamento espiritual? Diminuir as obras da carne e ficar atento a elas. E não é mortificar o seu corpo com chicote. Pega um chicote, como eu já vi religiosos fazendo, então mortificar as obras da carne, o que Gálatas faz? Ele fala, enchei-vos do Espírito do Senhor e não satisfareis a vontade da carne. Não é mortificando a carne ou quarta-feira de cinza batendo em você mesmo. Não! É enchendo do Espírito, a obra da carne sai. Olha lá, enche da santidade de Deus, onde vai a obra da carne? Some. Ela tende para zero. Por que eu falo que tende para zero? Porque nós temos defeito, né? Impaciente, intolerante. São obras da carne. Né? Não é pecado a intolerância, até certo ponto, mas é uma obra da carne. Não é? Bom, como é que eu combato a obra da carne? Enchendo, Gálatas 5, encha-se do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, e afaste as obras da carne. Então, santidade com o fruto do Espírito. Vai ser fruto do Espírito, FE é fruto do Espírito, dividido pelas obras da carne. Se esse número tender para zero, a obra da carne tender para zero, o que acontece? O fruto do Espírito é máximo. Isso vai dar uma
parábola. Diga, parábola. Você aprendeu lá no ginásio. Hipérbole e parábola. E a parábola vai ser uma curva parabólica, né? Ali, o meu computador não consegui fazer uma curva assim, né? Mas você vê que ela está ligeiramente indo para a direita. Isso é uma parábola, ou seja, se eu, quanto mais fruto do Espírito eu estou, exponencialmente eu alcanço a santidade. E quanto mais obras da carne eu tenho, exponencialmente eu me afasto de Deus. É exponencial. Daí a letra N. É uma equação exponencial. Quem está entendendo? É muito difícil? Fala, entendi. Fala comigo, eu estou entendendo. Mas, se você lembrar que fruto do Espírito é amor, alegria. Ô, gente, como é que tira a tristeza? Recebendo alegria. Ah, vou fazer uma terapia, Rabino, me dá um psicólogo bom aí, um psiquiatra, eu tomar umas drogas aí. A tristeza você elimina com alegria. Como é que você tira o desamor? Não é? Amando. Como é que você alcança a paz? Tirando o conflito, tendo paz. Você está entendendo que a coisa é mais fácil que nós estamos pensando? Exige menos terapia e psicólogo. Se você pega a palavra do Senhor e começa a entender, ter interpretação e entendimento, você vai ver que a santidade vem e o poder volta. Quem já saiu de férias aí, vai para uma praia bem barulhenta, bem mundana, bem secular. Pode levantar a mão, eu sei que você vai. É, é. Ou quase todo mundo vai. Você já notou quando você volta de lá, parece que você desconverteu? Você já notou isso? Quem já, eu já senti, eu estou falando de mim. Eu já senti. Não é proibido que você vá à praia, mas que você volta contaminado, volta. Você fica lá, o cara põe a sombrinha do seu lado, toma uma cachaça, te oferece, joga uma para o santo, cai no seu pé, você tira o pé, põe na areia, lava. Né? E aí o outro da esquerda põe um som. E eu lá lendo um livro, lá, algum livro que eu gosto. Olha para lá, aí bora para cá, olha para lá. Você fica, muda a sombrinha, vai mudando a sombrinha. Eu já fiz isso, cheguei fora da praia. Rosângela falou: olha, nós já estamos nas pedras. Eu falei, Rosângela, vamos curtir essas pedras, mas eu não aguento aquela areia. Tá certo? Mas vocês estão entendendo a dificuldade que nós crentes temos para. Porque onde você está abundando a obra da carne, a santidade vai a zero. Eu já contei 1000 vezes isso aqui, vou contar de novo. Mas eu lembro quando eu peguei a sombrinha, que fui pondo até chegar nas pedras, eu falei, Rosângela, aqui eu vou descansar. Pedras, pedras e água, pedras. Eu não quero ver gente. Porque passa aquelas mulheres de fio dental, até aquelas coisas, né? E aqueles homens também e tal. Aí eu falei, Rosângela, vou embora daqui. Ah, não, vamos ficar, tá bom, os meninos estão brincando. Eu falei, mas eu tenho que orar. Eu tô seco, parece que desconverti. Aquela sensação. Aí passou um irmão. Uai, Marcelo, você que foi, irmão? Você foi de Deus. Eu estou doido para orar. Você quer orar comigo? Vamos caminhar pela praia orando. Aí nós começamos a orar e fomos orando, orando, orando. Aí passou uma mulher bem bonita, bem bonita. O irmão orando, ó, olhando para trás. Falei, irmão, eu convidei você para orar. Você está olhando o figurão que passou aí? Aí ele virou e falou assim: ai, Marcelo, pede o sangue de Jesus nos meus olhos. Aí eu falei assim: o sangue de Jesus não é colírio para crente safado. Você também não viu a mulher? Falei, estou doido para olhar, mas não vou olhar. Estou doido para virar, mas não vou olhar. E o que nós vamos fazer? Falei, vamos continuar orando. E aí veio uma revelação que Deus me deu. Isso me abençoou e vai abençoar a sua vida também, abençoou o irmão. Peça ao Senhor, Yeshua, para que você veja as mulheres com os olhos dele. Aí mudou o quê? O interior. Porque o que vem de fora contamina, certo? Mas o que vem de dentro, Senhor, que eu veja as mulheres com os teus olhos. Não é uma coisa que acontece com estralar de dedo, mas é um processo. É um processo, não é? Desenvolver a vossa salvação é um processo. Podemos continuar para encerrar? Gente, o mundo está em guerra, não quero fazer terrorismo com vocês.
Mas nós estamos, na minha opinião pessoal, prestes a uma guerra mundial. E se isso acontecer, nós já estamos no início das dores, virando já o período tribulacional. Porque eu vou me basear numa frase de Einstein, que eu admiro muito, que eu já li a biografia dele. Ele não era um homem de sinagoga, embora judeu, mas ele tinha um temor muito grande. Tanto assim, quando perguntaram para ele, parabéns, você criou a teoria da relatividade, ele falou, eu não criei nada. Eu falei, o que você fez então? Ele respondeu para o repórter, eu só tive um momento de felicidade de adentrar na mente divina e descobrir leis que já existiam. Olha o que ele atribuiu a Deus. De fato, ele falou, eu não criei. Quem criou foi o Criador dos céus e da terra. Eu só descobri, porque adentrei na mente dele. Olha, é um cara que não era igrejeiro, mas ele tinha uma espiritualidade muito forte. E esse Einstein, Albert Einstein, judeu, alemão, ele disse uma frase: a terceira guerra mundial eu não sei como será, mas a quarta eu sei, vai ser de pau e pedra. Entenderam? Entenderam ou não entenderam? A quarta mundial vai ser de pau e pedra, ou seja, vai destruir tudo. Uma terceira guerra agora é fatal. Ah, mas eu sou neutro, o Brasil é neutro. Quem dera. Não existe neutralidade, o mundo se explode. E esses malucos no governo, olha as potências, olha a maldade que estão fazendo lá. Não quer dizer que a outra atacada é fluxo e cheire. Tem seus problemas. Mas nós estamos prestes a esse maluco doido, perturbado, materialista, ateu, explodir na Bielorrússia uma bombinha atômica para pegar a Europa inteira e a Europa responder com outra bomba atômica. E aí o mundo vai ter que movimentar. Como é que você vai fazer? Arrumar a mala. Nós vamos passar momentos difíceis. Os dias são difíceis. Eu vê o que eu orei hoje aqui, pela paz. Eu vou orar pela paz. Eu vou orar para que os crentes lá da Rússia e da Ucrânia se manifestem, sejam luzes ali, e que repreendam essas obras do mal, da guerra, porque Jesus falou no Mateus 24, é bem claro, o início das dores, haverá rumores de guerra, o amor se esfriará sobre a terra. Irmãos, desculpa aqui você que é europeu, eu amo a Europa porque eu trabalhei lá a minha vida inteira, 25 anos. Irmãos, mas eu amo a Europa, mas eu tenho que falar aqui. A Europa aumentou muito as obras da carne e se afastou de Deus. Ali foi o berço do catolicismo, ali foi o berço de Lutero, de Calvino, de Hus, de Moody, de Wesley. Irmãos, está seco, está secando. A obra da carne tirou o que é de Deus. O mundo está assim, preto. Olha lá, ausente de Deus. O ateísmo. Irmãos, olha os países comunistas, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Nós estamos dependentes, o nosso estado de Minas Gerais já está virando território desse país comunista, que eles compram as nossas minas de ferro. São donos com papel passado em cartório. Irmãos, vocês não estão enxergando, a coisa está infiltrando. Não é? Esse negócio de 1,99, lê a etiqueta. Made in. Irmãos, a coisa está. Satanás é sorrateiro, ele vem comendo pelas beiradas. Mas nós, se temos a luz da menorá, nós vamos discernir os tempos que vivemos. Porque Yeshua falou: vocês não sabem quando eu volto, mas eu darei discernimento para que vocês percebam os tempos, os sinais dos tempos. Os sinais estão aí. Não é justo um país lá explodir uma barragem, inundar cidades, morrendo velhos, crianças grávidas. Isso é maldade demais. Porque eu quero a sua terra é minha, já foi minha. Irmãos, vocês estão entendendo? Não tem nada de Espírito Santo aí. É obras da carne mesmo, matar, roubar, estrupar. É tudo isso que eles sabem fazer. O mundo é mau, meu irmão. Não confie nesse mundo. Ah, então vamos fugir dele.
Não, também não adianta. E Yeshua falou, eu peço para que não vos tireis do mundo, mas que vos livreis. Apocalipse 3 fala, eu te livrarei dessa provação. E nós só vamos entender a ajuda divina quando você está cheio do Espírito. Quando você está cheio de televisão, cheio de notícia ruim, está com as obras da carne, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Lembra que fala que Zacarias 8, no final dos tempos, correrão e pegarão no tzitzit, no talite de um judeu, e vão falar, dá-me do seu Deus, porque eu estou morrendo aqui. Gente, nós já estamos vivendo isso. Começando a viver esse tempo. Terra está ausente. Eu falei ontem, mas é hoje, né? Ontem para hoje. Mas, lembra do meio copo d'água? Você pode ver meio cheio ou meio vazio. Eu estou vendo ontem, mas eu estou vendo hoje também. O que eu estou vendo hoje? Isso aqui. Filhos da luz brilhando. São vocês. Olha o nosso país verde ali. Até no Nordeste está verde. O Espírito de Deus. A luz de Yeshua brilhando de dentro. E essa luz vai brilhar. E você vai deixar, diga, eu deixo, eu autorizo o Espírito Santo de Deus fazer a obra na minha vida. Diga comigo, tire o que tem que ser tirado. Passe uma patrola em cima de mim. Diga, você não falou. A patrola, ele passa, ele quebra, mas ele faz de novo. Ele quer tirar essas obras da carne. Ele quer libertar você nessa manhã. Esse é o segredo da menorá, Yeshua, o poder da ressurreição, a luz que brilha. Essa luz brilhando vai fazer com que os filhos da luz amanhã. Esse é o milênio. Esse é o milênio. Os filhos da luz vão ser preservados, o mundo em trevas será destruído segundo Apocalipse e Ezequiel, porque não tem como. Eles já estão destruindo, vocês estão vendo isso? Destrói a biomassa, a biosfera, destrói a estratosfera, destrói tudo. Tudo que o homem pode destruir, está destruindo. E tem governantes ainda que vão colaborar para que essa destruição seja mais rápida. Mas, diga, mas os filhos da luz reinarão. Essa é a nossa esperança. Você crê nisso? Grande desafio. A great challenger. Grande desafio. Grosse Herausforderung, em alemão. Grande desafio. Tem que mexer na cabeça dos pastores, dos rabinos, messiânicos, não messiânicos, dos clérigos, das pastoras. Tem que mexer na cabeça dos nossos líderes. Porque nossos líderes têm que parar com essa novelinha de prosperidade, mulher nova, marido novo, conta bancária e tirar demônio. Irmão, o demônio tem que sair a toda hora. Você não precisa fazer culto para libertação. Que isso? A hora que reuniu 2 ou 3 em meu nome, o poder tem que acontecer, porque a sua luz tem que brilhar. Diga, essa luz brilha em mim agora. E eu afasto tudo que é trevas da minha vida. E isso tem que sair a solidão, tem que sair a depressão, tem que sair a tristeza, tem que sair o desânimo, tem que sair a insegurança, tem que sair a dúvida. Irmãos, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Deuteronômio 28, escolha a bênção. Escolha hoje ser luz. Tire as trevas agora, não é amanhã, agora. Diga você baixinho, eu elimino, cancelo, anulo, enfraqueço toda a obra da carne em minha vida. Mas aí, olha que bacana. Eu falei que eu ia falar só sobre 4 versículos, mas esse é o 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha só, eu estou só no primeiro capítulo. Olha o que ele fala. Depois que ele apresenta a menorá, a luz, ele fala assim, purifique os sacerdotes com água. Os pastores, a minha vida, eu não sou exceção não, meu irmão. Eu preciso dessa água pura na minha vida, entende? O Mateus precisa, senão vamos fazer religião. Denominação.
Senão nós inventamos um culto aqui quarta-feira, sei lá o quê, eu começo a inventar. É perigoso, irmãos. Ore por aqueles que estão em cima para que eles não caiam. Se você quer orar para a minha vida, eu te digo, ore por mim, por Rosângela, porque nós precisamos. Quantos irmãozinhos aí vendo meus vídeos falam, Rabino, eu oro por vocês, sua família. Eu falo, amém. Eu recebo essa oração desse irmãozinho. Não é? Porque a gente que está em cima, são mais riscos sofremos. Farão oferta pelo pecado dele, imposição de mãos, serão separados, serão sem herança do Senhor, trabalharão da idade de 25 a 50. Eu já aposentei há muito tempo, mas estou aí até hoje. Pela Bíblia, até 50. Depois, aposenta. É de 25 a 50. E para ser presbítero, sacerdote, acima de 40. Por isso que quando o Mateus fez 40 anos, nós impusemos as mãos e consagramos ele rabino. Mas eu fiz seguindo a palavra. Porque antes dos 40, eu posso ter uma piada aqui para encerrar. Meu avô falava, avô, não era crente, mas foi aqueles ditados, né? Falava assim para as meninas que queriam casar, as netas dele, e falava assim: se um homem com 20 anos não tem barba, com 30 anos não casou, e com 40 anos não ganhou dinheiro, sai fora que é fria. Mas tem um fundo de verdade, né? 40 é a maturidade. Fique de pé. Situação atual, o mundo, tá? O que o mundo precisa? Do Espírito Santo de Deus para conhecer a graça de Yeshua, porque o mundo jaz numa nuvem preta chamada pecado. Aí, o que acontece? O mundo vai em direção ao Gólgota. Gente, aprenda isso, o mundo tem que apresentar para ele a cruz, o Gólgota, apresentar para ele a graça da salvação de estar no caminho. A igreja tem que entrar na restauração. A igreja parou no Gólgota. Levante a mão, aceite Jesus para ir para o céu. Parou, parou. Por que parou? Estou mostrando aqui a revelação. Para você que é nosso opositor, aprenda isso aqui. Estou falando para você. A igreja tem que entrar em restauração. Para quê? Para receber a Torá. Porque a graça sem a lei fica sem graça. Ela tem que ter a Torá, que é o conhecimento, o entendimento. O entendimento não está só no Novo Testamento, está baseado, fundamentado. O Gênesis, eu sei que Deus criou os céus e a terra, eu sei como foi criado as coisas. Gente, eu preciso da Torá. Não é? A Torá me mostra o pecado, o presente da Torá. Aí precisa do Monte Sinai. A igreja está no Monte Sião, mas agora precisa do Monte Sinai. E ela no Monte Sinai vai trazer a segunda vinda de Yeshua, a restauração, o Éden, o paraíso, o propósito do próprio Deus. Agora, Israel? Israel está no Sinai, está certo? Israel ainda não messiânico está no Sinai, parou no Sinai. Vem a pergunta, por que parou? Israel, em nome de Yeshua, volte para o Gólgota. E quando Israel voltar para o Gólgota, pum, aconteceu. E todo Israel será salvo. E de Sião virá o libertador. Yeshua vai voltar nesse contexto. Então, você que é crente afobado, que vai subir amanhã, mude a sua teologia, que você não vai subir amanhã. Porque eu tenho que ver essas coisas acontecendo. Isso é bíblico. Isso não é teologia barata. Ele voltará para Sião. Deus quer sacerdote tipo Yehoshua, Josué, com uma mitra limpa. Os 7 candelabros de Apocalipse são as 7 igrejas. Elas existiram, foram históricas, tipificam a igreja dos dias atuais, que está incluindo nos mesmos erros. E aí, eu não vou falar porque não dá tempo, mas a igreja de Éfeso abandonaram o primeiro amor. Há uma palavra do Mateus que fala que o primeiro amor é Israel, as raízes judaicas. Pode ser. Mas eu sei que o primeiro amor é aquela salvação inicial. É muito clara. Não perca esse primeiro amor.
mas se arrepender, comerão da árvore da vida. Esmirna blasfemava dos que se dizem judeus e não são. Esses que se diziam judeus e não são, sinagoga de Satanás, não é a nossa. Pode ficar tranquilo. O esquema aí era o seguinte: eram judeus agnósticos ou gnósticos que blasfemavam contra Yeshua e fizeram uma seita contrária aos cristãos. Esses eram judeus, mas não eram, porque eles estavam contra a própria palavra, era uma seita dos gnósticos. Essa é uma interpretação mais plausível. E diga, mas se arrepender, tem outras explicações que eu não vou falar porque não tem tempo. Se arrepender, te darei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, abaixo as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Os nicolaítas eram os prostitutos, os adúlteros, era a igreja do sexo, da sexualidade. Oi, irmãos! Estão vendo? Estão vendo que essas igrejas cristãs estão virando a igreja de Pérgamo? Doutrina de Balaão, anti-Israel. Se arrepender, eu vou escrever seu nome numa pedra branca, tá bom? Você vai ser resgatado e salvo. Estão vendo que tem salvação para os nossos erros? A igreja de Tiatira, toda igreja que tolera a mulher Jezabel que induz à prostituição. É sério. Há igrejas hoje que são de Tiatira. Elas têm mulheres Jezabel chefiando igrejas, e são muitas. Ocupa o lugar do homem, chuta o homem pelo traseiro. Aqui quem manda sou eu. E os maridos todos subordinados a uma pastora que manda na igreja. Quer dizer, não está nem aí para a ordem, hierarquia bíblica de Paulo, recomendação apostólica. Eu não estou falando que mulher não pode ser pastora. Ela pode ter uma função pastoral. Mas no caso aqui de chefiar uma igreja de homens e famílias, não. É a palavra de Deus, não é culpa minha. Ah, Rabino, você é machista. Não, irmão, eu estou falando a palavra de Deus, é direito meu falar da palavra de Deus. Igreja de Sardes, igreja morta sem obras. Ô, gente, precisa falar de igreja de Sardes? A igreja morta. As igrejas, em geral, sob o meu ponto de vista, estão mortas. Talvez tenha uma obrazinha de caridade, ainda salva alguma coisinha. Mas de doutrina, estão mortas. Mas se arrepender, vou escrever o seu nome no livro da vida. Ah, Rabino, eu quero ser a igreja de Filadélfia. Está ruim também, porque a Bíblia fala que era a melhor de todas, mas era pouca força. Ah, o louvor aqui é maravilhoso, mas não vai ver a fé dos membros. É só louvor. Está fraca. Olha que a igreja de Filadélfia também tomou bomba. Pouca força. Mas se arrepender, será a coluna do santuário do meu Deus. E, finalmente, a igreja de Laodiceia, igreja morna, é o que mais tem. Morna. Não é frio nem quente. E a Bíblia fala, eu vou te vomitar. Mas, se arrepender, assentará no trono. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.